Veio lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Eu quero, queridos, nessa noite, falar mais diretamente, mais especificamente sobre o evangelho. Toda pregação aqui tem sido o evangelho, de uma forma ou de outra. Mas hoje eu quero focar muito intencional e diretamente naquilo que a Bíblia chama de evangelho ou de plano da salvação. E eu pergunto: você entende o evangelho? Você entende? Você já entendeu o evangelho? Você poderia explicar para mim, ou explicar para qualquer pessoa, o evangelho? Você poderia explicar o plano da salvação de Deus para o pecador perdido? Então reflita nessa pergunta. Você entendeu o evangelho? Você pode explicar o que é o evangelho bíblico, o evangelho cristão? E mais ainda, você crê no evangelho? Crê de todo o seu coração? E mais ainda, o evangelho mudou seu coração e transformou a sua vida? Pense bastante nisso. O evangelho mudou meu coração. Eu passei a ter repulsa, profunda repulsa pelo pecado, e passei a ter profundo amor por Cristo, anseio por Cristo, prazer em Cristo. Passei a ter repulsa pelo pecado e passei a ter prazer em Cristo. O evangelho mudou a minha vida, mudou o meu coração. O grande Martin Lloyd Jones disse: um dos lugares mais perigosos para qualquer pessoa é a igreja do Deus vivo. Olha isso. Um dos lugares mais perigosos para qualquer pessoa é a igreja do Deus vivo. Isso pode ser assustador, irmãos, mas é uma tremenda verdade. Por quê? Porque uma pessoa pode estar na igreja, mas não está no evangelho. Atente para isso. Uma pessoa pode estar na igreja, profissão de fé, batismo, participação na Santa Ceia, cargo, ministério na igreja, mas ela pode não estar no evangelho. Uma pessoa pode passar a vida inteira na igreja e não ter de fato crido e abraçado o evangelho da salvação em Cristo Jesus. E isso, queridos, tem 3 consequências terríveis. Primeiro, a pessoa está enganando a si mesma, enganando a si mesma. Por isso o apóstolo Paulo fala várias vezes, ele usa essa expressão, pelo menos algumas vezes: não vos enganeis, porque ele sabia. A Bíblia pressupõe que alguém pode estar dizendo que Cristo é o seu Salvador, até o seu Senhor, mas está se auto-enganando. Primeira consequência terrível é essa. Segundo, a pessoa está enganando a igreja. Todo mundo pensa, né? Ela toma ceia, ela participa da maioria dos cultos, ela professa Cristo como Senhor e Salvador, e ela faz tudo certinho aqui na igreja, faz tudo certinho fora da igreja, mas, na verdade, o que ela vive de fato é moralidade. Qualquer religioso, olha, eu vou falar para você, tem religioso que pratica melhor a moralidade, não é, do que crente em Jesus. É possível dizer: eu estou vivendo o evangelho, eu sou salvo pelo evangelho, mas a minha vida consiste em moralidade e não em salvação ou transformação que o evangelho operou em mim. E ela fica na igreja, engana a igreja. Terceiro perigo terrível
consequência terrível da pessoa estar na igreja e não no evangelho, é que no dia do juízo, ela terá a pior surpresa da história. A pior surpresa da história acontecerá no dia do juízo, com muitas pessoas que viveram na igreja, que viveram essa vida confessando Cristo como Senhor e Salvador. Meus irmãos, isso significa que estar na igreja sem Cristo é pior do que viver para o pecado e o mundo. Pior. A única posição correta e abençoada é você estar na igreja e também em Cristo. Essa é a única posição correta e abençoadíssima, eternamente abençoada, infinitamente abençoada para qualquer ser humano. Estar na igreja e também estar em Cristo. Estar em Cristo e também na igreja. Contudo, para estarmos em Cristo, precisamos compreender e abraçar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Portanto, queridos, as palavras de Paulo têm todo sentido. Venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Paulo está dizendo, eu vou pregar o Evangelho de novo para vocês aí de Corinto, vocês que se dizem cristãos, vocês que se dizem discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, salvos por Cristo, eu vou lhes apresentar de novo o Evangelho. Irmãos, se tem um ser humano, hoje em dia principalmente, que mais precisa ouvir o Evangelho, são aqueles que dizem crer em Cristo, que dizem ter Jesus como seu Senhor e Salvador. São pessoas que mais hoje necessitam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Então Paulo está coberto de razão, o Espírito Santo está nos ensinando isso. Venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. E esse, meus queridos, é o objetivo e o motivo dessa pregação que você está ouvindo agora. Esse é o motivo e o objetivo dessa pregação. Lembrar a você o Evangelho de Jesus Cristo. E eu vou tentar te mostrar o mais claramente possível o que é o Evangelho. Vou tentar te mostrar o mais claramente possível qual é a natureza real do Evangelho, do verdadeiro Evangelho de Cristo. Então vamos começar com esse ponto, esse primeiro. Existem muitas formas de explicar, de esclarecer, de mostrar, de definir o que é o Evangelho de Cristo. E eu vou começar hoje com esta forma aí. Em primeiro lugar, vamos falar juntos, quem puder. Antes da queda, o homem tinha apenas uma obrigação, uma só responsabilidade, que era a perfeição. Gênesis 2,17. Vamos ler juntos? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a única obrigação, a única responsabilidade, o único dever que o ser humano tinha antes da queda. Queda, que é a palavra teológica para aquele evento lá no Jardim do Éden, em que o ser humano pecou, desobedeceu a Deus, rebelou-se contra Deus e se tornou separado espiritualmente de Deus. Isso é que a Bíblia, teologia, chama de queda. E ele tinha uma só obrigação, que está em Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não é simples? Você só não pode pegar. Você pode até pegar. Você pode até pegar.
Você só não pode morder. É simples, não é? Obrigaçãozinha. É fácil. Você só não pode morder o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o espírito, ou alma, e o homem passou a ser alma vivente. Nesse momento, logo ao surgir no universo, o ser humano era absolutamente perfeito em todos os sentidos. Logo que Deus soprou o espírito, a alma no homem, ele passou a existir e sendo um humano, mas não apenas humano, absolutamente perfeito em todos os sentidos. Ele era perfeito, física, emocional, intelectual, moral e espiritualmente. O homem era absolutamente perfeito em todas as suas faculdades, na razão, na emoção, no intelecto, em tudo, no corpo, absolutamente perfeito. E ele gozava de pleno relacionamento e comunhão com Deus. Ele não tinha egoísmo, o homem não tinha egoísmo, não tinha orgulho, cobiça, inveja, violência, idolatria, medo. Ele não tinha culpa, vergonha, tristeza, doença, morte e muito mais. Ele era absolutamente santo, perfeito, sem mal, sem pecado. E ele só devia se manter naquele estado de perfeição em que Deus o criou. Era a única obrigação. Mantenha-se nesse estado. Você é perfeito, você é santo. Não há mal no seu coração, não há mal no seu corpo. Você, Adão, é imaculado, você é imaculado. Né? Imaculado. Apenas se mantenha nesse estado. Ele só tinha de não pecar. Isso quer dizer que o homem devia ser aprovado. Veja bem, quando diz que ele só tinha de não pecar, quer dizer que ele devia ser aprovado no teste ou prova a que Deus o submeteu. Em que consistia o teste? Consistia em não fazer uma única coisa. Como eu já disse, não fazer uma única coisa. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso, queridos, era totalmente possível e tranquilo. Até porque o ser humano era perfeito. Era possível, era tranquilo. Não desobedecer a Deus, não cometer esse único ato de rebeldia. Ele era totalmente perfeito. Veja como essa perfeição é descrita na Bíblia. Gênesis 2:25, que diz: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Está vendo? A perfeição é descrita aqui, de modo bem simplificado. Né? Tem verdades, tem mistérios profundos, né? Inúmeros mistérios e verdades nesse texto, mas ele está dizendo, a gente pode dizer, olha, é isso, aqui está descrita a perfeição absoluta do homem antes da queda. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas infelizmente o homem desobedeceu a Deus e perdeu a sua perfeição original. Como isso aconteceu? Veja Gênesis 3:6. Juntos, vendo a mulher, que a árvore é boa, a mulher, né? Cuidado, mulher. Vendo a mulher que
A árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A desgraça incomparável, extrema, estava feita, estava garantida. Olha agora uma descrição simplificada de como, depois desse ato de Eva e de Adão, olha uma descrição simplificada de como a imperfeição tomou conta do ser humano. A imperfeição no sentido de pecado, de mal moral, de degradação espiritual. Olha como a imperfeição tomou conta do ser humano. Gênesis 3:7. Comigo? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, olha bem, a perfeição era eles estarem nus e nem perceberem isso. Agora eles perceberam, está vendo? A diferença da perfeição para a imperfeição. Eles perceberam, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Olha o homem tentando já, né? Dar um jeitinho. Por isso que a gente precisa do evangelho. Senão a gente vai ficar tentando dar jeitinho até entrar no inferno. Vai chegar lá e falar: ih, não deu certo minha figueira não funcionou. Mas depois que estiver no inferno, você descobrir que a sua folha de figueira não funciona, vai adiantar nada. Você precisa do evangelho. E foi assim, queridos, que a raça humana se tornou radicalmente corrompida e degenerada, como ela é hoje, e como sempre foi na história até hoje. A raça humana se tornou radicalmente corrompida e degenerada. E essa degeneração se manifesta, acima de tudo, na disposição profunda do ser humano em viver centrado em si mesmo e não centrado em Deus. Como é que a degeneração espiritual, moral do ser humano, melhor, essencialmente se manifesta na disposição profunda do ser humano em viver centrado em si mesmo e não centrado em Deus. Essa é a essência do pecado, o egocentrismo, a autoadoração do homem, o autoendeusamento do homem. Romanos capítulo 1, depois você leia Romanos capítulo 1, sobre o autocentrismo, o egocentrismo, a autoadoração do ser humano, que é a essência do pecado, que é a essência da depravação total do ser humano. Nós tínhamos uma só obrigação. Qual era a obrigação? Continuar perfeitos. Só continuar perfeitos. E podíamos muito bem fazer isso, porque éramos perfeitos. E além disso, só tínhamos uma obrigação: não comer. Um deverzinho, uma tarefinha, uma incumbênciazinha. Não comer da árvore. Não era nem fazer alguma coisa, mas já pensou? Vai lá, Rita, faz isso, né? Aí a Rita fala: não, é muito difícil, eu não dou conta. O mineiro costuma falar assim: eu não dou conta. Deus mandasse: faça isso, Rita. Mas não era para fazer nada. Eu não podia falar que não dava conta, porque era só não fazer. Não fazer é fácil, fazer que é difícil muitas vezes, né? Então, a gente podia não cair, a gente podia continuar perfeito, mas infelizmente nós caímos.
E isso nos leva ao nosso segundo ponto. E quando eu digo nós caímos, irmãos, é que é o que é chamado, nós vamos ver no curso de Teologia da Aliança o ano que vem, né? Que é a teologia, a aliança da Bíblia, a teologia da aliança, ela é chamada também de teologia federal. Por quê? Porque ela é baseada num cabeça. Toda a humanidade está num cabeça representativo, chamado de cabeça federal. Eu e você estávamos lá em Adão. Ele caiu, o que aconteceu? Ele representava todos nós. Ele era o nosso representante, o nosso cabeça federal. Aí ele pecou, ele se rebelou, ele desobedeceu a Deus. E todo o pecado dele, a culpa dele, toda a condenação dele, foram imputadas a nós, atribuídas a nós. Por quê? Porque nós estávamos nele. Ele era o nosso cabeça, o nosso representante. E talvez você diga assim: ah, mas se eu estivesse lá, eu não caía. Se é melhor do que Adão? Ele era perfeito e caiu. Então não adianta falar que você não caía, que você não é culpado, porque isso também, a gente falar que não é culpado não resolve nada, né? Não é culpa minha, a culpa é de Deus, não resolve nada também. Porque o que resolve, o que faz a diferença, é que Adão era a nossa cabeça, e a gente estava nele, e ele caiu, e a gente caiu, e estamos caídos, e pronto. Não adianta ficar reclamando, chorando o leite derramado, né? Isso nos leva ao nosso segundo ponto.